Os bastidores do futebol estão sempre aquecidos, e quando se trata do Palmeiras, a temperatura sobe ainda mais. Recentemente, em uma coletiva polêmica, Jair Ventura, o comandante do Juventude, disparou críticas contundentes ao Verdão, provocando um verdadeiro furacão entre os torcedores alviverdes. Em um tom ácido, ele não hesitou em afirmar que o Palmeiras demonstra desrespeito e arrogância em sua postura, não apenas em relação aos adversários, mas também em relação ao próprio futebol. Essas declarações tocaram na estrutura do clube e levantaram questões sobre a responsabilidade de um time que ambiciona sempre o topo. A reação da torcida palmeirense foi imediata e intensa, uma verdadeira explosão de emoções. Para os palmeirenses, as palavras de Ventura foram um ataque à honra do clube, e a arquibancada sentiu o peso dessas afirmações. A torcida se dividiu entre aqueles que acreditam que as críticas têm fundamento e os que veem isso como uma tentativa de desestabilizar um dos gigantes do futebol brasileiro. Mas, afinal, o que motiva Jair Ventura a disparar essas críticas? É apenas um desabafo de um treinador que deseja ver seu time ganhar respeito? Ou será que há algo mais profundo nessas palavras? O fato é que, no futebol, cada declaração carrega um peso significativo e repercute nas relações entre os clubes. E, claro, a torcida do Palmeiras, apaixonada e fervorosa, não poderia ficar alheia a isso. O Palmeiras ocupa um lugar especial no coração de milhões de torcedores, e suas conquistas e rivalidades fazem parte da história do futebol brasileiro. Portanto, quando um treinador como Jair Ventura faz críticas, a reação não é apenas uma questão de futebol, mas sim de identidade e orgulho. A relação entre a torcida e o clube é tão profunda que cada palavra lançada em sua direção é como uma pedrada no coração do torcedor. E não é só isso. O que se espera de um clube como o Palmeiras é uma resposta contundente dentro de campo. Afinal, a equipe precisa mostrar que é forte, resiliente e que essas críticas não abalam a confiança construída ao longo de anos de glórias e títulos. Assim, a pergunta que fica é: como o Palmeiras irá reagir a essa situação? Será que os jogadores e a comissão técnica se deixarão abalar, ou usarão essas palavras como combustível para uma grande performance? Ao mesmo tempo, essa polêmica levanta um alerta para a torcida. É preciso unir forças, dar apoio e mostrar que, independente das críticas externas, o Palmeiras é um gigante que não se deixa levar por provocações. A paixão da torcida deve ser uma fortaleza, um escudo que protege o time e o impulsiona para a frente. Portanto, em meio a essa tempestade de críticas, o que você, torcedor palmeirense, acha que o Verdão deve fazer? Renascer das cinzas e mostrar a força da sua camisa ou deixar que as palavras de Jair Ventura ecoem como uma sombra sobre o clube? As suas opiniões são fundamentais, então não hesite em deixar seu comentário. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas críticas que Jair Ventura fez ao Palmeiras, conectando suas palavras com uma análise tática que pode impactar o desempenho do Verdão em campo. As declarações do treinador não foram apenas um desabafo, elas trazem à tona questões cruciais sobre a postura da equipe durante as partidas. Quando Jair menciona arrogância e falta de humildade, ele não está apenas atacando a moral do clube, mas também levantando questões sobre como a equipe se comporta dentro das quatro linhas. No futebol, a mentalidade de um time pode ser tão importante quanto a habilidade técnica. Uma equipe que se considera superior pode facilmente subestimar seus adversários, o que pode levar a resultados desastrosos. E se há uma coisa que a história recente do futebol nos ensinou, é que, no esporte, qualquer coisa pode acontecer. Um time que entra em campo com o ego inflado geralmente acaba surpreendido por um adversário que, apesar de menos prestigiado, possui garra e determinação. As palavras de Ventura nos fazem refletir sobre a postura do Palmeiras em jogos decisivos. Será que a equipe está realmente preparada para encarar cada partida com a seriedade que ela merece? Ou será que há uma tendência de relaxar diante de times considerados inferiores? Esse é um tema que sempre gera debate entre a torcida. Muitos palmeirenses se lembram de partidas em que o time não conseguiu desempenhar seu melhor futebol, em grande parte porque subestimou o adversário. Aqui, o aspecto psicológico entra em cena. O Palmeiras, historicamente, é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. Essa rica história pode ser uma bênção ou uma maldição. Quando a equipe entra em campo,
carrega consigo não apenas o peso de um manto glorioso, mas também a expectativa de uma torcida que sempre espera vitórias. Essa pressão pode gerar tanto motivação quanto desconforto. Às vezes, quando as coisas não saem como planejado, os jogadores podem se sentir sufocados pela necessidade de corresponder a essa expectativa. A crítica de Jair Ventura pode ser vista como um alerta para a comissão técnica e para os jogadores. É hora de lembrar que o respeito deve ser cultivado tanto fora quanto dentro de campo. O Palmeiras precisa estar ciente de que, independentemente da posição na tabela, cada jogo deve ser tratado como uma final. É nesse espírito que a torcida se une, apoiando em cada lance, em cada jogada, esperando que o Palmeiras mostre sua garra e determinação em busca de mais um título. E a pergunta que fica para os torcedores é: como vocês enxergam a postura do time em campo? Será que as críticas de Jair Ventura podem servir como um divisor de águas para que o Palmeiras retome a humildade e o foco necessário para conquistar grandes vitórias? O que seria necessário para que a equipe não apenas mantenha, mas também amplifique sua garra e respeito diante dos adversários? Essa é uma conversa que precisa acontecer entre todos nós, palmeirenses. Deixem suas opiniões. Agora, vamos dar um passo adiante e olhar para o mercado, refletindo sobre o que as declarações de Jair Ventura podem significar para o futuro do Palmeiras nesse aspecto. No futebol, cada palavra tem um peso que vai muito além do que se vê em campo. As críticas de um treinador, especialmente de um clube como o Juventude, podem influenciar negociações futuras, tanto para contratações quanto para saídas de jogadores. Quando Jair Ventura critica a postura do Palmeiras, ele não se limita a apontar questões táticas ou psicológicas. Ele acende um sinal de alerta sobre as questões estruturais e de planejamento do clube. Será que a diretoria do Palmeiras está atenta a isso? Essas declarações podem ser um chamado para repensar a forma como o clube se posiciona no mercado, tanto na aquisição de novos talentos quanto na manutenção dos que já estão no elenco. Um aspecto que não pode ser ignorado é a capacidade de um clube de se adaptar às críticas e usar isso a seu favor. No passado, diversas equipes transformaram críticas em oportunidades. O Palmeiras, com sua rica história, pode e deve fazer o mesmo. Se a reação à provocação de Jair Ventura for bem direcionada, pode se traduzir em contratações inteligentes e na busca por jogadores que não apenas tenham qualidade técnica, mas que também entendam a cultura do Palmeiras e o peso da camisa. Falando em contratações, é essencial considerar quais perfis de jogadores o Palmeiras deve buscar. O clube precisa de atletas que possuam não apenas talento, mas também uma mentalidade forte, que saibam lidar com a pressão e que mantenham a humildade mesmo diante do sucesso. Jogadores como esses podem ser a chave para transformar o ambiente do elenco e responder de forma contundente às críticas. Além disso, as palavras de Jair Ventura podem provocar um efeito em cadeia nas relações internas do elenco. Será que alguns jogadores, ao ouvirem as críticas, podem se sentir desmotivados ou até mesmo desrespeitados? O mercado de transferências é volátil e repleto de surpresas, e a diretoria precisa estar atenta a qualquer sinal de descontentamento. Jogadores que não se sentem valorizados podem começar a pensar em mudanças, e isso pode abrir portas para novas contratações, mas também para saídas inesperadas. E não podemos esquecer da torcida, que desempenha um papel fundamental nesse processo. O apoio da Mancha Verde e dos torcedores é crucial para criar um ambiente positivo, que atraia jogadores comprometidos e que estejam prontos para vestir a camisa do Palmeiras com orgulho. A atmosfera do Allianz Parque pode ser um grande atrativo para novos talentos, mas isso depende da união entre a torcida e o clube. A pergunta que fica é: como a torcida pode ajudar a moldar essa nova visão e criar um ambiente acolhedor para novos talentos? Quais jogadores vocês acham que o Palmeiras deveria focar para fortalecer o elenco e responder a essas críticas de maneira contundente? As suas sugestões são muito importantes, então deixem seus comentários. O futuro do Verdão pode estar em suas mãos, e juntos podemos construir um time ainda mais forte e respeitado no cenário nacional. Vamos agora mergulhar no contexto histórico das críticas no futebol e como isso se relaciona diretamente com a atual situação do Palmeiras. O futebol brasileiro é repleto de momentos polêmicos e declarações explosivas que moldaram a cultura do esporte.
Muitas dessas críticas não se limitam a um jogo ou uma temporada, mas refletem a essência do que significa ser parte de uma instituição. E, sem dúvida, o Palmeiras é um dos clubes que mais viveu essas histórias. Ao analisarmos a trajetória do Verdão, é impossível não lembrar das diversas críticas enfrentadas ao longo das décadas. Desde a sua fundação, o Palmeiras sempre esteve sob os holofotes, especialmente em momentos de tensão, como finais de campeonatos e rivalidades acirradas. As reações da torcida a essas situações são sempre intensas e emocionais, e cada grito de apoio ou protesto é um reflexo da paixão que define o palmeirense. As declarações de Jair Ventura ecoam em um contexto que muitos palmeirenses já vivenciaram. Lembremos de outros momentos históricos em que o Palmeiras foi alvo de críticas, como quando adversários e treinadores tentaram desestabilizar o clube. Em várias ocasiões, a resposta do Verdão foi fundamental para sua resiliência e sucesso. A história nos ensina que as palavras podem ser um combustível para a luta, e não uma âncora que afunda a equipe. Um exemplo marcante foi a época em que o Palmeiras enfrentou críticas após a eliminação em competições importantes. A torcida, ao invés de se deixar abater, se uniu em torno do time, transformando a indignação em força e garra dentro de campo. Essa energia gerada pelos torcedores se torna um verdadeiro caldeirão, impulsionando a equipe a grandes conquistas, mesmo diante das críticas mais duras. Agora, em um cenário onde a história parece se repetir, é interessante observar como a torcida está reagindo às palavras de Jair Ventura. Essas declarações podem ser vistas como uma provocação, mas também como uma oportunidade para o Palmeiras reafirmar sua posição e identidade. Historicamente, quando o Verdão foi desafiado, ele sempre encontrou maneiras de se reerguer e mostrar sua força. A resposta da torcida, nesse sentido, é crucial. A história recente mostra que o Palmeiras já passou por situações semelhantes, onde a resiliência e a união da torcida foram fundamentais para superar os desafios. Em momentos de crise, a arquibancada se transforma em um verdadeiro apoio, e a pressão externa acaba se tornando um combustível para a superação. A capacidade do Palmeiras de se reinventar e se fortalecer após críticas é uma marca registrada do clube. E agora, com as palavras de Jair Ventura, a pergunta que fica é: como vocês, torcedores, se sentem em relação a essa história de críticas e provocações? O que essas palavras significam para vocês, e como isso pode moldar a identidade do Palmeiras daqui para frente? Quais são as expectativas da torcida em relação a uma resposta do time a essas provocações? Vamos juntos discutir o que significa ser palmeirense em tempos de polêmica e como a história do clube pode se repetir, trazendo novas conquistas e vitórias. Chegamos ao nosso grande encerramento, e é hora de refletir sobre tudo o que vivemos até aqui. As críticas de Jair Ventura ao Palmeiras não são apenas palavras jogadas ao vento, elas trazem à tona um momento crucial para o nosso Verdão. Estamos falando de um desafio que vai além da reputação de um clube. É uma questão de identidade, de como a nossa torcida, a massa alviverde, se vê e se posiciona diante do futebol brasileiro. A resposta da torcida é vital. O apoio e a união da nossa torcida são essenciais para que o time se mantenha focado e motivado. Cada crítica deve ser encarada como uma oportunidade de crescimento. É nesse calor da arquibancada que encontramos a força para superar adversidades. A coletividade que nos une pode ser a chave para momentos decisivos. O que podemos aprender com essa situação é que a união faz a força, e isso é o que nos define como palmeirenses. A diretoria e a comissão técnica têm um papel fundamental em moldar a resposta do Palmeiras a essas críticas. Precisamos encarar essas palavras como um chamado para que todos se unam em torno de um objetivo maior, a conquista de títulos. As críticas de Jair Ventura não devem ser um ponto de indignação, mas sim uma oportunidade para o Palmeiras se reforçar, buscar novos talentos e reafirmar sua posição como um dos gigantes do futebol brasileiro. Além disso, é importante lembrar que essas críticas podem servir como um alerta. O Palmeiras precisa se manter humilde, focado e respeitoso, tanto dentro quanto fora de campo. Cada partida é uma nova chance de mostrar que somos um gigante que não se abala por provocações. O verdadeiro espírito palmeirense transforma críticas em combustível para a vitória, e isso é algo que devemos carregar em nosso coração. Agora, torcedores, deixo uma pergunta para vocês. Como vocês veem o futuro do Palmeiras após essas críticas?
Que caminhos o clube deve seguir para garantir que continue sendo uma potência no futebol brasileiro? O que podemos aprender com essa situação para fortalecer ainda mais a relação entre a torcida e o clube? Quero ouvir suas opiniões, suas esperanças e suas visões, porque cada voz é importante na construção do que está por vir. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal Porcão Alviverde, deixem seu like e continuem acompanhando as notícias do nosso Verdão. A jornada está apenas começando, e juntos, vamos escrever mais um capítulo glorioso na história do Palmeiras.